Pessoal que está chegando e que ainda não me conhece, eu sou médica, sou psicoterapeuta, trabalho com a hipnose, trabalho com a regressão, com a psicoterapia e convido vocês também a nos seguirem não só pelo Instagram, mas também pelo canal do YouTube, que a gente está começando a colocar as lives lá. Então, quem quiser se inscrever no canal do YouTube será bem-vindo. Bem, pessoal, eu acho que eu tenho que abaixar aqui um pouco. Nós temos uma proposta de uma reflexão para essa noite, que é a dualidade e as contradições. Eu tenho como convidada nessa noite a Maria Isabel, que é acupunturista, é uma palavra difícil, né? Acupunturista. Ela trabalha em Belo Horizonte, uma pessoa que eu gosto demais, admiro. É uma pessoa que eu tenho uma história de vida, né? Nossas famílias são amigas desde antes da nossa existência. Então é uma grande honra ter a Maria Isabel hoje aqui dividindo essa live com vocês. E a Maria Isabel, ela trabalhando com a acupuntura, eu acho que ela tem muita propriedade para falar com a gente, falar conosco sobre essa questão da dualidade. Ela vai falar para nós, mas eu vou introduzir para vocês, acho que a maioria das pessoas sabem, vou só lembrá-los, não é? Que a acupuntura trabalha com Yin e Yang, né? Então, motivo até por eu estar de preto e branco hoje, para apimentar um pouquinho, né? Incentivar um pouquinho o tema. Então, o Yin e o Yang são as duas forças vitais, as duas polaridades, né, que regem o nosso sistema. Se vocês forem parar para pensar, o universo é dual, não é? O universo tem o homem e a mulher, o preto e o branco, nós temos a noite e o dia, o bem e o mal, o certo e o errado, o positivo e o negativo. Então, a dualidade do universo nos proporciona uma série de reflexões. É uma lei que nos é imposta. E a Maria Isabel vai falar um pouco mais sobre isso e, como eu disse, eu acho que ela vai explicar melhor sobre o ponto de vista de quem trabalha numa clínica, trabalhando os meridianos positivo e negativo, quente e frio. E nós vamos falar também um pouquinho sobre as contradições, porque nós somos, por natureza, pessoas, seres contraditórios. Acho que é uma reflexão muito válida e muito importante para os dias de hoje, porque nós somos pessoas que já deveríamos estar acertando mais, e nós oscilamos o tempo todo, agindo como nós não queremos que ajam conosco. Nós falamos coisas de um jeito e fazemos coisas opostamente. Nós somos pessoas incoerentes, contraditórias na maneira de pensar, de agir, de sentir. Por isso que nós precisamos ser movidos, regidos por contratos, né? Nós outro dia falamos um pouco sobre isso. Tudo começa muito bem, com muito amor, os casamentos, relacionamentos, as relações comerciais, profissionais, tudo começa muito bem, para ali na frente as coisas irem para rumos bem diferentes, bem opostos. Nós somos pessoas, eu diria assim, quase estranhas, né? Nós somos seres muito estranhos dentro da natureza, porque nós queremos coisas tão bonitas, tão assim, idealísticas, tão maravilhosas, só que na prática, quando nós vamos agir, nós somos tão egoístas, nós somos tão pouco empáticos, não é, com as pessoas, e isso é muito chocante. Essa é a nossa maior contradição. Quando nós queremos tanto o amor das pessoas, nós devolvemos com egoísmo, com ódio, com maledicência, com fofoca. E nós podemos assim fazer uma lista, né, de contradições. Se vocês pensarem bem, quem deveria dar segurança não deveria matar. Quem deveria ensinar, né? Estou falando agora dos profissionais. Os profissionais que deveriam ensinar e educar não deveriam magoar, não deveriam causar
traumas nas pessoas. Quem deveria cuidar da saúde não poderia trazer a doença. Então, nós somos seres contraditórios por natureza, e eu acho que isso denota a nossa imperfeição e a nossa necessidade de evolução. Nós precisamos, talvez, até criar um modelo. E eu vou chamar a Maria Isabel logo para ela conversar com a gente, porque eu quero ver se nós duas conseguimos construir um modelo nessa reflexão. Maria Isabel já está por aí, eu sei que eu já a vi entrando. E eu vou chamá-la mais cedo para a gente poder encerrar a nossa live às 10 horas. Então, deixa eu ver se eu acho. Maria Isabel. Já vou te chamar, Abel. Olá. Oi, tudo bem? Tudo, que bom te ver. Uma honra, né, estar aqui com você. A honra é nossa, alegria, né? Coisa bem boa, né? A gente poder estar aqui juntas, coisa bem boa. Quanta história, né, Bel? Muitas. De uma vida, né? Ou de muitas vidas, né? A gente só não pode puxar o fio da meada, né? Senão vão 2 horas, né? Pessoal, então, voltando, Maria Isabel, gostaria que você se apresentasse. Você trabalha em Belo Horizonte, coloca para as pessoas, que nós temos algumas pessoas de Belo Horizonte nos assistindo, fala um pouquinho da sua profissão aí para nós, do seu trabalho, como é que você chegou na acupuntura. Tá, né? Você está com um chazinho aí, né? O chazinho, eu vou falar do meu chazinho depois. Tá. A Silvana já falou, né? Meu nome é Maria Isabel, eu sou acupunturista há quase 18 anos. E nessas contradições da vida, né? Eu era da área de exatas, fui analista de sistema há muitos anos e, de repente, eu descobri a acupuntura e estou aqui há quase 18 anos, né? Trabalho em Belo Horizonte. Eu não sou de Belo Horizonte por nascimento, mas eu me considero uma belo-horizontina. Sou de Belo Horizonte, amo estar aqui e é isso. Você tem consultório na Cidade de Jardim, né? Isso. E no Bairro Preto também você atende ainda? Atualmente eu estou atendendo mais no Lourdes só. Tá. Ali é Lourdes, né? Lourdes, Praça Maria de Dirceu. Isso mesmo. Então, as pessoas que tiverem interesse, está aí uma grande profissional da área. Né? Obrigada. Bairro de Lourdes. Eu vou falar do meu chá, deixa eu só falar do meu chá, porque como a gente vai falar de contradições, o meu chá é de gengibre, que tem um movimento, né? Um chá quente e de erva cidreira, que é um chá que acalma. É o yin. Então você foi. Eu pus o preto e branco também. Eu vi. Pois para a gente já criar o clima, né? Então, assim, Isabel, começa falando para nós, que eu acho que a maioria das pessoas já assimila esse conceito do yin e yang, mas fala um pouquinho para nós sobre o ponto de vista mais científico, né? Como é que funciona os meridianos, como é que eles se distribuem rapidamente, assim, não precisa ser muito técnico, é só para as pessoas terem ideia dessas duas forças atuando num único corpo. Como é que fica? A medicina chinesa toda é baseada na teoria do Yin e do Yang, né? Que é exatamente isso, que são os opostos, mas que se complementam. Né? Então, todo oposto se complementa. E o próprio símbolo, né, do taoísmo, você vê lá que ele é curvo no meio, que é exatamente o sentido do Qi, da energia, e a parte escura, que é o Yin, tem uma bolinha branca, e a parte clara, que é o Yang, tem uma bolinha preta. Porque pra gente... tem esse símbolo aí na mão, não, né? Aí não tem, eu esqueci, foi falta de pensar. Não, porque passou aquele negócio, todo mundo conhece, todo mundo já viu, né, uma tatuagem. Esse símbolo, né? Que é um círculo, né, com duas voltinhas, é quase um rabinho, né? Porque um termina e começa o outro, né? Isso. Não tem começo nem fim. Não tem, exatamente isso. Quando alguma coisa atinge o ápice, ele se transforma no outro.
Então, o que é o trabalho da gente, né, dentro da medicina e da acupuntura? É trazer essa harmonia, porque se o Yin e Yang estiverem em harmonia, a pessoa não está doente, ela está em equilíbrio. Então, quando tem um excesso de Yin, ou uma falta de um, ou uma falta do outro, ou excesso, é que a pessoa adoece, que ela entra em desequilíbrio. Então, o papel do acupunturista é esse, trazer esse equilíbrio. E o corpo da gente é tudo ou Yin ou Yang, né? Por exemplo, a gente considera as costas sendo Yang, o ventre, o peito, Yin. O alto é Yang, o baixo é Yin. E assim também são os órgãos e as vísceras, né? E a gente trabalha sempre em dupla. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Então, assim, só estômago... para deixar claro, um é positivo, o outro é negativo Isso, por natureza, por né? Um é natureza, por quente, o natureza. outro é frio. Um é ascendente, o outro é descendente. Exatamente, Um é exatamente. força masculina, outro é força feminina. Então, Isso, é exatamente um universo dual, né? E eles se dual, completam, se dual. complementam na harmonia e no equilíbrio. Na harmonia E e no até equilíbrio. onde eu sei, né, que eu também estudei o Doin, né, mas não a acupuntura, mas são os Sim, mesmos pontos, mas né? sim, Não é? exatamente. A mesma teoria, O, né? eu sei que é uma coisa, você vai me confirmar isso, que no início a acupuntura era praticada só com agulhas de ouro e prata, né, Marisabel? Isso, que é E, exatamente o ouro, que é o yang, né? Seriam as agulhas para tonificar, e a prata, que é fria, né? Que é o yin, que seriam as agulhas para fazer a sedação. E, por é, exemplo, a gente trabalha sempre em dupla, um órgão e uma víscera. Por exemplo, o fígado e a vesícula biliar, que é o que a gente chama do elemento madeira, né? O fígado é yang e a vesícula biliar é yin. E eles trabalham juntos. Entendeu? E tudo é assim, sempre tem um que é yin e outro que é yang. dá mais algum exemplo? O estômago e o baço, por exemplo. O estômago é yang e o baço é yin. Então, normalmente você tem estômago, você tem queimação, é dor, né? E o baço, os adoecimentos do baço a nível energético. A pessoa normalmente ela fica mais desanimada, mais sim, sabe aquelas pessoas sem energia? Então, são pessoas que estão com baço adoecido, por exemplo. Então, são pessoas yin. E as próprias doenças, né? Ou ela é uma doença, ela é yin ou ela é yang. Exatamente isso, né? A falta é yin, o excesso é yang. A doença, quando ela está ativa, que ela está começando, que ela está aguda, ela é yang. Quando ela se transforma em crônica, ela já é uma doença yin. Entendeu? Deu para E aí dar uma... a colocação das agulhas nos pontos e nos meridianos, porque cada meridiano tem uma energia, né? Sim, O meridiano são as linhas de força e os pontos que ficam dentro dos meridianos, não é isso? isso. Os Ao longo meridianos dos seriam isso. meridianos a gente tem os Exatamente. pontos. As linhas de energia, né, que correm e que são as principais, são cada uma relacionada a um órgão, a uma víscera. E nesses meridianos tem os acupontos, que a gente chama, que é onde a gente vai fazer as inserções das agulhas. Ou, no caso do Doin, vai fazer né, a pressão. A história do Doin, ela vem dos médicos pés descalços, né? Que antigamente, exatamente como nem todo mundo tinha o dinheiro para comprar agulhas de ouro e de prata, eles tiveram que fazer uma adaptação. E os médicos pés descalços eram médicos chineses que andavam pelo país aplicando, né, a medicina chinesa. Então, eles fizeram uma adaptação da acupuntura com a impressão digital. Então, à medida que você faz a impressão, a colocação do dedo nos pontos, né, em substituição às agulhas, você Sim, estaria também estimulando os pontos. Então, daí nasceu o Doin, né, o que é um Doin. desdobramento Sim. da acupuntura, que é muito legal também. E, Marisabel, agora sim, ó, na clínica, na prática, né, vamos para as contradições. Sim. Então, assim, no meu ponto de vista, a lei é dual, né? Ou seja, o universo é dual por imposição, nós não temos escolha, né? Nós temos uma bipolaridade, claro que existe, eu diria assim, não é só o preto e branco, nós temos
várias cores entre isso, mas para efeito didático nós temos uma dualidade e eu acho que, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho que na tentativa de encontrarmos o equilíbrio, nós erramos. Tá, nós erramos e erramos muito. Eu tenho um modelo que é o modelo do pêndulo. Eu uso muito esse modelo. Quando nós estamos num extremo, a força do pêndulo nos leva ao outro extremo. Uhum. Então, eu acho que isso... Por isso é fácil da gente encontrar pessoas odiando e amando, assim, com muita força, às vezes, o mesmo alvo, né? Então, você vê, assim, as pessoas se casando com um amor imenso, e daí a pouco, daí a alguns anos, se odiando e se separando com um ódio imenso, com uma raiva imensa, né? E às vezes no mesmo dia, né? A pessoa sente amor e ódio no mesmo dia, pela mesma Não, pessoa. isso é normal, né? Então, são as nossas contradições. Então, eu imagino o pêndulo, ele trabalhando de um extremo para o outro, né? Trabalhando essas duas energias. E nós tentando buscar o quê? O equilíbrio, né? Como é que a gente, eu diria assim, como é que a gente deve se esforçar? E eu acho que é muito esforço mesmo para que a gente encontre esse equilíbrio. Eu acho que o mundo nos testa, nós temos muitos desafios, eu acredito que as pessoas todas têm um lado muito bom dentro de si, mas tem aquela passagem do lobo, né? Que nós temos os dois lobos dentro de nós, eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas eu vou lembrá-los. Que um discípulo chegou para o mestre, né, e perguntou para o mestre, né, sobre os dois lobos, e o mestre fala que nós temos o lobo bom e o lobo mau dentro de nós. A maldade e a bondade, ela existe dentro de nós com a mesma força. E aí o discípulo pergunta, tá, mestre, e qual deles vence, o bem ou o mal? E aí o mestre responde, o lobo que você alimentar, né? Então, se nós alimentarmos o lado bom que nós trazemos dentro de nós, é esse lado que vai crescer. E se nós alimentarmos o lado ruim, é esse lado ruim que vai crescer. Você concorda comigo que quanto mais extremistas as pessoas ou nós, significaria talvez menor evolução? E quanto mais evoluídos, mais perto do equilíbrio nós chegamos? Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. E você vê isso até nos adoecimentos, né? Você como médica, como terapeuta, você vê isso no seu consultório também, né? E eu vejo isso também, exatamente isso. E hoje, eu acho que a gente está vivendo essa questão que você colocou da dualidade muito latente, muito. E as pessoas estão tendo muita dificuldade de encontrar o meio termo, né? O equilíbrio, né? Ou você concorda com a minha verdade, ou você está defendendo o que, na minha visão, é a sua mentira. A gente está vendo isso aí na política, não só no Brasil. Então, assim, ou é 8 ou 80, né? As pessoas estão com essa dificuldade de encontrar o equilíbrio. E o que eu vejo, que isso para mim chegou na minha vida com essa clareza, depois que eu entrei nessa da medicina chinesa, que assim, é da dualidade mesmo, né? Ou você é muito inteligente, ou você é ignorante, ou você é racional, ou você é emocional, né? E assim, ou você, eu estou vendo agora, né, que minha filha, minha sobrinha estão nessa fase de vestibular, de definir o que vai fazer, ou você tem um raciocínio lógico, ou você tem um raciocínio, sabe, ou você dá exatas, ou você dá humanas, ou por que você não pode fazer medicina como você e ser boa em matemática, ser boa em física? É o equilíbrio. Eu acho que a gente está faltando muito isso. E eu falo que isso chegou na minha vida junto com a medicina chinesa, porque eu também achava assim. Entendeu? Eu era boa em matemática, gostava de matemática, então tem que fazer um curso na área de exatas. Né, isso. Ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você, né? Eu acho que a polarização hoje, inclusive, é o que mais, a mim, é o que mais entristece. A exacerbação, né? O extremismo, né?
quando nós estamos assim achando que as pessoas estão evoluindo mais, chegando num ponto assim de maior equilíbrio, de bom senso, de tranquilidade, de serenidade, aí a gente vê as pessoas polarizando e brigando com extremismos assim irracionais. Irracionais. No momento em que nós deveríamos estar juntando forças para a cura, para a saúde, para a serenidade, nós deveríamos estar de braços dados uns com os outros, nos apoiando, nos ajudando. Não, estamos polarizados, cada um levanta uma bandeira, cada um acha que é certo, e o mais engraçado não é só achar que você está certo, é achar que o outro está completamente errado. Exatamente. Isso que é o mais absurdo, porque você pode se achar certo, você pode defender uma ideia, uma teoria, algo que você acredita, você pode defender, mas não precisa achar que o outro está completamente errado, né? Esse extremismo que nos agride, que nos assusta e que faz com que a gente não reconheça no outro um parceiro, um companheiro, um ser de jornada. Afinal de contas, nós somos pessoas que estamos na mesma jornada, no mesmo caminho, nós deveríamos estar nos apoiando. O caminho da evolução, ele é trilhado com muito mais tranquilidade se nós tivermos pessoas ao nosso lado nos apoiando. E o que a gente vê são as pessoas estão polarizadas e isoladas, porque na mesma hora que ela está no lado esquerdo, ela vai para o lado direito. Isso sem citar qualquer ideologia, né? É a questão mesmo do pêndulo. Nós estamos vendo o pêndulo trabalhado de um extremo ao outro com muita força, Isabel. É algo que está acontecendo, eu acho que é um fenômeno assim, muito, muito desse momento, sabe? O pêndulo está indo com muita força de uma ponta para outra, de um extremo para outro. Isso é assustador, porque isso gera muita violência, muita agressividade, pouca empatia, gera, eu diria, atitudes extremistas. Então, volto a dizer, tem algo mais contraditório do que um ser humano que quer viver, que luta para viver, porque todo ser humano instintivamente luta pela vida, e ele vai ali e mata. Isso, para mim, é a maior contradição. Não é concebível que as pessoas não consigam se colocar no lugar da outra na questão vida e morte. É o mínimo possível que as pessoas deveriam ter, né? É o mínimo possível. Pode falar, senão eu vou embalando aqui, você fica à vontade para me interromper. Não, porque sim, eu estou sempre fazendo um link aí com você falou da dualidade do yin e do yang, né? Pode fazer à vontade. E é exatamente essa questão do equilíbrio, porque eu vejo assim, todos nós temos as duas coisas, né? Não é que você é totalmente um, e o grande lance é a gente saber trabalhar as duas coisas dentro da gente, né? O bom e o mal, porque ninguém é totalmente bonzinho. Você tem que saber lidar com a parte mal. É aquele que a gente até já conversou sobre isso, sobre a questão da agressividade, né? Você não pode ser totalmente... Até Jesus perdeu a paciência. Até Jesus. Ele era tão equilibrado que na sua tranquilidade, a hora que precisou, ele, como se diz, chutou o pau da barraca, né? Literalmente, né? Literalmente, né? Literalmente. Entrou no templo e chutou mesmo, né? Então assim, e essa é uma reflexão, essa imagem de Jesus assim chutando o pau da barraca, como você falou, essa imagem de Jesus tendo uma atitude agressiva foi na hora certa, precisava acontecer. Sabe, Isabel, que eu até costumo dizer muito para os pacientes, para as pessoas que reflitam sobre isso, e eu vou trazer isso para vocês hoje. Quem não sabe dizer o não, não sabe dizer o sim. Nós temos que saber o posicionamento na hora certa, do jeito certo, com a força certa também. Porque nós não podemos também usar, eu diria, de uma força desproporcional. Então, nós temos que, eu diria, medir a força, medir as palavras, medir sempre, mas nunca abrir mão da força, porque a força, ela vai de um extremo ao outro, mas ela é uma só. Ela é única.
ela coabita em nós. O feminino, o masculino, o positivo, o negativo, tudo habita em nós. Então, nós precisamos desenvolver a sabedoria para trabalhar com essa força de forma equilibrada, de forma contida, na hora certa, na quantidade certa, na intensidade certa. E deve ser isso que você tenta equilibrar com as agulhas, né? Exatamente. O desequilíbrio, Exatamente. né, das forças. O desequilíbrio. Né? O que acontece quando um órgão está com excesso de energia? Ele adoece, né? E aí o que você faz? Como é que você usa a agulha para trabalhar e equilibrar as forças dos meridianos? Explica para nós. É bem interessante isso, porque às vezes você não tem que trabalhar naquele órgão, você tem que trabalhar no órgão anterior a ele, no que gera energia para ele. Porque às vezes ele está enfraquecido, porque o que gera energia está muito forte, está sugando. Então, é o equilíbrio mesmo. Deu para entender ou não? Deu. Bom, para mim, é porque eu já tenho, né, uma familiaridade com o tema, mas se você quiser explicar mais para o pessoal, fica à vontade. Porque a gente tem, dentro da visão da medicina chinesa e do Yin Yang, o que a gente chama de o dominante e o contra-dominante. Vou dar um exemplo que eu já... E os elementos, né? O elemento madeira, o elemento terra. Eu vou dar um exemplo aqui o que eu já falei do fígado e da vesícula biliar, né? Que o fígado, ele tem um domínio em cima do baço. Então, se o fígado está muito yang, a tendência é que o baço esteja muito yin. Ou o contrário também. Às vezes o baço está tão desenergizado que a energia do fígado cresce. Então, a gente... Pode perguntar. E aí a agulha, ela vai estimular digamos assim, que aquela energia volte para o meridiano, que ela saia do meridiano, que ela entre no meridiano, é isso? Ela vai estimular isso, que tenha esse equilíbrio. Então, se... A gente não chama nem isso de entrar e sair, a gente chama de sedar e tonificar. Entendeu? Então, se a energia do fígado está muito yang, eu vou colocar as agulhas para dar uma sedada naquela energia. Pois mas você vai fazer a energia circular, não é isso? Ela circular. Quando eu falo mais entrar importante e sair, ela vai andar, né? Ela vai circular pelos meridianos. É o mais importante, né? Que é a gente tirar a estagnação. É como é a vida mesmo, né? A gente não pode ter nada estagnado, né? Se está estagnado, está parado, você não está evoluindo, né? Bel, eu gosto muito de uma imagem também que a gente não consegue, por exemplo, a gente não vai esvaziar o corpo da energia, né? Você não vai conseguir esvaziar. Agora eu vou tirar toda a energia e agora eu vou colocar uma energia boa, né? Não existe isso. Né? Então, eu gosto muito daquela imagem em que quando a gente quer fazer uma substituição, seja da energia, seja do pensamento, seja das ações, eu sempre digo assim, procura uma fonte pura. Fonte pura eu chamo de uma fonte, eu diria assim, uma recarga, uma fonte que garanta a energia e a recarga. Então, se você tem, por exemplo, um balde de água suja, você ache uma torneira com água bem limpinha e coloque o balde de água suja debaixo dessa torneira limpa. Abra essa torneira e deixe a água limpa cair no balde. Com o tempo, o que vai acontecer? O balde vai se encher, né? A água vai transbordar e daí um pouco, toda a água do balde vai estar limpinha. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho com as energias, com os pensamentos, com as expectativas, com as ações. A gente não consegue esvaziar o pensamento. Eu vou deixar de pensar. Não existe isso. Não existe. Mas você consegue substituir gradualmente o pensamento se você tiver uma fonte de inspiração pura, saudável. Eu acho que a acupuntura trabalha da mesma forma. Você começa a aplicar uma energia positiva de equilíbrio, de cura, e naturalmente a energia começa a circular e vai se equilibrando nos meridianos. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Isso. E os meridianos vão se equilibrando até que todos ficam
fiquem equilibrados, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí o que que acontece? A própria pessoa promove a sua cura, né? O papel do profissional seria só trazer esse equilíbrio, né? Para Uhum, que o próprio corpo, a própria pessoa ache o seu uhum. caminho, né? Ache Nós a temos sua uma cura, né? pergunta aqui Hum, diretamente para você. Como você trabalha? É da Iana, SCM. Maria Isabel, como você trabalha as demandas por tratamentos estéticos de hoje em dia com a medicina tradicional chinesa? tá. O que que acontece? É bem interessante isso, porque é um tratamento, né? Não adianta a pessoa chegar e falar que eu tô com ruguinha aqui, tô minha pele flácida, minha pele tá ruim e eu vou tratar só aquilo. Eu tenho que tratar o que é o desequilíbrio que está causando aquela ruguinha, aquela flacidez, aquela pele ruim. Então, eu tenho que tratar o equilíbrio do corpo. Então, junto com a parte estética, que eu vou colocar as agulhas ou outra técnica, eu tenho que estar fazendo um tratamento sistêmico, que a gente chama, né? Tem que E estar na fazendo causa, né? e Você da vai na causa, causa. exatamente, exatamente. Porque não adianta eu ir lá para o ponto para flacidez. Se eu não ir, como você falou, se eu não for na raiz do que está causando aquela flacidez, que vai resolver ali na hora e daí um tempo vai voltar de novo. Então, é Uhum. um tratamento mesmo, né? Então, a pessoa tem que ter esse equilíbrio, né? E é complicado, porque às vezes, não só na estética, né, quando a pessoa chega com outras demandas mesmo, muitas vezes a pessoa tem que mudar hábitos, né? Tem que mudar a alimentação, E tem que quando, ter. e quando tem, sem falar nisso, né, que às vezes está nas mãos das pessoas, a mudança de hábitos, de alimentação, de sono, de exercícios físicos, porque tudo isso vai influenciar a energia do corpo. Mas e quando há, por exemplo, um processo genético, né, de falta de um órgão, ou quando há uma cirurgia, como é que se compensa? Por exemplo, você falou muito da vesícula com o fígado, quando falta a vesícula, muitas pessoas nos Sim, dias de hoje sim, não têm mais vesícula. sim. E o que que acontece? Tem Ou até quais são uma os principais teoria. sintomas, por exemplo, né? Assim, rapidamente, assim, os principais sintomas quando se falta, por exemplo, uma vesícula, o que precisa ser feito para compensar? Tá. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de dentro da medicina chinesa, está falando, por exemplo, da vesícula, eu não estou falando só do órgão vesícula, eu estou falando de todo o sistema energético que rege a vesícula. Ok. Né? Então, eu posso ter adoecimentos, como eu falar, tá com, né, adoecimentos da vesícula e o órgão não está comprometido. Mas se o órgão está comprometido, Não tem a necessariamente vesícula. o Raciocina sistema. assim, a Isso. pessoa tirou a vesícula. E o que, que vai acontecer? A vesícula ela trabalha junto com o fígado. Então, o fígado vai ficar. Eu estou falando do sistema energético, não necessariamente do órgão, fígado, né? Certo. O sistema energético do fígado vai ficar sobrecarregado. Então, em termos de pôr as agulhas da acupuntura, eu trabalho o meridiano da vesícula da mesma forma. Entendeu? Eu trabalho o meridiano da vesícula da mesma forma. Só que aí eu sei que o meridiano do fígado vai estar sobrecarregado. Então eu tenho que dar uma atenção especial para o meridiano do fígado. Outra coisa que acontece, foi até o exemplo que eu dei do baço, né? Tem muita gente hoje que também que tira o baço. Então, aí a mesma coisa, o meridiano do estômago vai estar sobrecarregado, então eu tenho trabalho normalmente, o meridiano eu trabalho normalmente, só que eu tenho que dar atenção para o acoplado, que é o que trabalha junto com ele, Mas, Isabel, entendeu? isso é na vida, né? Nós temos que fazer compensações. A vida, ela nos tira coisas. Pessoas nos tiram coisas. E nós precisamos aprender a fazer compensações. Porque se nós não desenvolvermos essa capacidade de fazer essas compensações, nós vamos sofrer de faltas importantíssimas na nossa vida. Existem faltas que são naturais. Os filhos um dia batem asa, deixam o ninho vazio.
pessoas morrem e deixam saudades, as pessoas mudam de cidades, mudam de empregos, às vezes por opção, às vezes por falta de opção. Então, nós temos que aprender, com certeza, a fazermos as compensações emocionais, não só orgânicas, não só energéticas, isso serve para a vida. Nós temos que aprender a cuidar do nosso todo, porque se nós vivemos nessa dualidade, seja do nosso corpo ou do nosso universo, a dualidade, ela nos leva à unidade. Então, nós só vamos viver a unidade se a dualidade, se os dois extremos, se as duas energias estiverem em equilíbrio e bem alimentadas e bem compensadas. Então, pessoal, tudo na vida é assim. Tudo que nós pudermos, assim, fazermos de reflexões para fazermos as compensações corretas, vai nos garantir mais saúde e mais bem-estar. Nós não podemos ficar esperando que outras pessoas façam isso por nós. Nós não podemos machucar as pessoas sem imaginar que isso vai gerar em nós uma força contrária, que vai também nos prejudicar. Então, nós vivemos uma interação. Há uma interatividade plena e completa. Tudo que a gente faz volta para nós. É uma energia do retorno, do plantio e da colheita. Então, tudo que nós fazemos conosco ou com os outros, nós entramos num sistema, o sistema todo fica abalado. O nosso sistema, o sistema daquele que nós atingimos, o sistema social, o sistema familiar, o sistema do universo. Não podemos ter eu diria, essa ingenuidade de achar que as nossas ações não interferem no universo. Interfere de todas as formas. Então, se nós não fazemos as compensações, o universo faz por nós. Se nós não fazemos o cuidado da saúde, o corpo vai tentar, de alguma forma, fazer essa compensação. E muitas vezes ele vai fazer de uma forma doentia. De uma forma desesperada, concorda? Muitas vezes o corpo grita. Ele grita, os sintomas são gritos, são pedidos de ajuda. Todos os nossos sintomas são sinais de alerta, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles psicológicos. Então, todas as vezes que nós desenvolvemos sintomas, nós temos que pensar, opa, alguma coisa nós fizemos, desequilibramos o sistema, o nosso corpo está devolvendo com sinais de alerta, algo precisa ser feito para ser compensado. E é melhor que nós façamos as compensações preventivamente, se não for possível, o mais precocemente, para a gente não ter que ir para a UTI. Hoje todo mundo entende esse raciocínio, né? Se não fizer logo, se não fizer precocemente, vai para a UTI, né? Não é isso mesmo? Se nós não fazemos as compensações, como você falou, com a alimentação, com o comportamento, com as emoções, com hábitos, a gente tem que compensar tudo. A idade vai chegando, a gente não faz compensação. O cabelo fica branco, a gente não faz compensação. Alguns compensam, né? Outros não, né? Mas a idade vai chegando, a gente não vai ter que fazer... a gente vai ter que compensar, tem que tomar mais cálcio, tem que tomar mais vitamina, a gente não está tomando sol, tem que tomar vitamina D, a gente não está... Então, assim, a vida é uma proposta sistemática de compensação. E se nós fizermos bem esse papel, nós vamos garantindo a saúde. Caso contrário, nós vamos garantindo a doença. O que você acha disso? Pois é, eu acho que você falou aí, entra tudo na questão do equilíbrio. Por que a gente faz a compensação? Para ter o equilíbrio. Aí, de novo, a gente cai na teoria do Yin e do Yang. Que é uma teoria maravilhosa, Silvana, porque assim, não é só no corpo, é em tudo que cerca a gente. É o equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio. E você acha que o equilíbrio é 50-50 sempre? Pois é. É uma briga isso daí, né? Eu estou chegando à conclusão que nem sempre é 50-50. Eu também vou acho dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu estava pensando aqui. Eu estou te instigando porque eu acho que não.
Eu também acho que não. Vou te dar um exemplo aqui, que não sei por que me veio isso aqui na cabeça, que aqui a gente falou mais cedo, da agressividade. Você pega os altos executivos hoje. A maioria faz, a maioria não, mas tem uma grande parcela que faz meditação, tai chi chuan. Você olha o cara lá na vida pessoal dele, é todo zen, mas lá na empresa ele é altamente agressivo. Não agressivo de agressão física, mas agressivo de ação. E ele tem Assertivo. isso. E ele tem que ser. Se ele não for, ele não está lá onde ele está. Né? Então, é o equilíbrio. Mas é Eu acho 50%? Não é. no próprio, no Dependendo da próprio, pessoa. na própria Às vezes ele convivência. Na própria exatamente. convivência, vamos colocar, não precisa nem ser casal, entre filhos e pais. Muitas vezes você vai fazer 70% e o filho vai fazer 30%, outra hora vai se inverter. Você vai fazer com o seu companheiro, com a sua companheira, a mesma coisa. Então, assim, se houver o equilíbrio, tá bom. De alguma forma, a gente tem que se completar e criar essa unidade de equilíbrio. Mas não necessariamente a gente tem que achar que tudo é 50-50. Isso gera Sim. muita briga, isso gera muito desequilíbrio, muita disputa, E muito gera muito bate-boca, sofrimento. muito sofrimento. Porque às vezes a gente acha que tem que ser tudo 50-50 e não tem, pessoal. Por quê? Porque hoje você dá 80%. Amanhã você recebe esses 80, vai ser compensado lá na frente, não no mesmo tempo, não concomitantemente, mas isso também vai Sim. necessitar uma compensação, e a compensação vem, seja por nós ou pelo universo. Eu digo sempre o seguinte, Bel, que se, veja só, uma pessoa muito zen, você estava falando aí de uma pessoa muito zen, tá? Uma pessoa muito tranquila, muito zen e tal. Você pergunta para ela o que você gostaria de fazer assim, de atividade física. Naturalmente ela vai dizer, uma yoga. Mas o que ela precisa não é da yoga. Do Ela box. gosta da yoga, mas o que ela precisa é do boxe, é da luta. E o contrário é a mesma coisa. Uma pessoa Sim. muito agitada, você pergunta para ela o que você quer fazer assim de atividade física. Aí ela vai dizer: eu quero, sei lá, eu quero andar de asa delta, eu quero pular de paraquedas, não sei o quê. Mas o que ela precisa é da yoga, é da meditação, é de uma coisa calma para poder fazer a compensação. Se ela não faz isso, o corpo vai puxar de alguma forma, vai trazer algum sintoma e vai dar o seu recado. Então, voltamos, pessoal, àquela velha história de sempre do autoconhecimento. Quando a gente se conhece e quando a gente investe no autoconhecimento, a gente percebe os momentos do nosso desequilíbrio e a gente faz a correção mais precocemente possível. Se a gente faz isso, a gente vai adiando a doença, vai adiando o envelhecimento e coisas afins. Não é isso? Exatamente. O yin e o yang, de novo, né? Aquela Exatamente. pessoa agitada que chega lá no seu consultório completamente agitada, ela vai querer o quê? Ela vai querer cada vez mais quente, né? Cada vez mais calor, né? Sim. Mas não Não, é o que ela precisa, não é né? o que ela precisa, não é o que ela precisa, exatamente. E às vezes a pessoa chega, ela tem dificuldade de relaxar. Eu falo assim, desliga o celular, a pessoa não dá conta. Às vezes a pessoa não dá conta, às vezes ela precisa de mais de uma sessão para acostumar a ficar ali deitada na maca meia hora, porque ela não dá conta. Está ali toda agulhada e com o celular fazendo reunião. Quer dizer, a pessoa ela vai buscar o equilíbrio, mas ela não se permite isso. Aí entra na contradição que você falou. Esses dias um paciente diz assim, eu acho que eu não vou conseguir relaxar. Isso é normal, as pessoas chegam dizendo. E nesse dia eu estava com janelas abertas, ar-condicionado ligado para ventilar tudo, né? Por causa da história do vírus mesmo, então aqueles cuidados todos. Então o ar tem que circular, né? Sim. E ainda precisávamos um pouquinho do ar-condicionado e tal para ajudar ainda mais. E aí ele disse assim para mim: o ruído da rua está me incomodando muito. Aí eu disse para ele: é porque você está focado nele, né?
Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer para diluir, de novo, né? Abrir a torneira de água pura, então você tem que fazer todo um trabalho de diluição para que você consiga, na verdade, distrair a mente e levar o foco para outro lugar, no primeiro Exatamente. momento. E é muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas não tem esse hábito de A maioria. ficar consigo mesma, de voltar o pensamento para dentro de si próprio, né? Para dentro do seu interior, ouvir o que você está pensando, ouvir o que você está sentindo, ouvir, prestar atenção nas suas sensações, né? Então, a primeira coisa que se faz, se deve passar pela mesma coisa, né? É aquela dificuldade, como você falou, de sentar ou de deitar, de relaxar, de se concentrar na nossa voz, na nossa orientação. E a gente diz, olha, você é o motorista, mas o GPS aqui somos nós, né? Que estamos ali orientando. E à medida que a pessoa se permite relaxar, se permite se tranquilizar, sem brigar com os pensamentos, só fazendo a lei da compensação, vai deixando entrar, os pensamentos vêm, eles vão também, assim como eles entram, eles saem, né? Eles vão embora também. E aí, no final da sessão, esse paciente disse: eu estou impressionado como eu consegui relaxar. Eu já não ouvia mais o ruído da rua, barulho de carro, porque não ouve mesmo. É, 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 Não ouve quando você é. está focado, né? O foco, pessoal, é a porta de entrada para o equilíbrio. Eu acho que aprender e desenvolver o foco é uma das ferramentas essenciais para se fazer hipnose, para se receber, para se usar essa ferramenta. E acho que é uma porta fundamental, a mais importante, para que nós consigamos entrar dentro de nós mesmos. Às vezes as pessoas acham que meditar, que fazer hipnose, que fazer relaxamento é perder o foco. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É ter exatamente um desenvolvimento muito bom do foco. O foco é essencial para nós entrarmos dentro de nós, para nós meditarmos, para nós fazermos hipnose, para nós nos conhecermos. Foco orientado, não é isso? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Pode falar. Isso. Eu falo assim, o que eu percebo também que as pessoas. Você deve sentir, ver muito isso no seu consultório também. As pessoas chegam com as demandas dela e jogam as demandas para você resolver, né? Eu tô assim, eu tô assado, eu tô estressado, eu tô sem foco, eu tô sem concentração, para você resolver, né? Uhum. E outra coisa que eu percebo também, acontece muito no consultório, o que você falou do autoconhecimento. A pessoa não se percebe. Ela chega no dia da anamnese, da primeira consulta, e faz as várias queixas. Várias queixas. Aí chega na próxima sessão, não melhorei nada, tô do mesmo jeito. Aí você pega a ficha, e isso? Tô dormindo melhor. Meu intestino tá funcionando. Então, como não melhorou? A pessoa não se percebe, não se Isso não é percebe. uma contradição? As Exatamente. pessoas querem saúde, mas não sabem o que é a doença do seu próprio corpo, nem Ela não o sabe nem que o é que o ela está caminho da sentindo. cura, o que ela está sentindo. Não. Então, assim, ela quer medicação, ela quer uma receita, ela quer uma fórmula mágica, ela quer que alguém resolva o problema dela. E isso em todos os relacionamentos também, sabe, Marisabel? O meu foco principal é comportamento. Então, eu acho que as contradições adoecem o corpo, adoecem a alma. Mas esse adoecimento vem exatamente do comportamento que vem das emoções desequilibradas. Então, a gente anda, e aí a imagem de novo do yin e do yang, né? Você não sabe onde começa, onde termina a doença, porque você se desequilibra emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, aí desequilibra o corpo, que piora o psicológico, que piora o corpo. Então, é uma bola de neve, pessoal. Prestem atenção em vocês, prestem atenção nas contradições que a gente anda cometendo no dia a dia. Nós temos que ser coerentes. E eu acho que um dos grandes caminhos, um dos grandes, eu diria, uma das grandes necessidades é que nós
Prestemos atenção nas nossas necessidades, nas nossas contradições, eu diria, em todos os âmbitos. Isso exige de nós exercício, eu sempre digo isso aqui, Maria Isabel, a gente tem que fazer exercício da reflexão, da autoanálise, do autoconhecimento, e pensarmos muito antes de agirmos, porque eu acho que no nosso extremismo e nas nossas contradições, nós culpamos as pessoas por coisas que nós não conseguimos consertar dentro de nós. É o que a gente chama de projeção. A gente vive isso demais, demais. As pessoas não... Acho que até no afã de acertar, as pessoas fazem muitos discursos bonitos e muitas acusações feias. Muitos discursos coerentes, bonitos, idealizados no amor, na parceria, na empatia, mas no final das contas há muita cobrança, há muita crítica, há muita crueldade, há muito egoísmo. Essas são as nossas maiores contradições. E tudo retorna contra nós mesmos. As nossas contradições com relação às pessoas retornam para nós em forma de dor, de sofrimento, de solidão, de tristeza, de depressão. São todos esses sintomas denunciando as nossas contradições. E quanto pior é o sintoma, maior a sinalização de que a gente precisa de uma correção urgente. E a gente precisa, às vezes, até de profissionais, mas nem sempre os profissionais vão poder nos ajudar se não houver, a partir de nós, uma abertura, né? uma oportunização desse trabalho para que ele aconteça. A gente tem que abrir as portas. A semana passada eu falei isso, o sol só entra se a gente abrir a janela, não adianta. Então, por mais que a gente queira ajudar as pessoas, né, Bel, muitas vezes a gente tem dificuldades, a gente tem as nossas limitações, né? E às vezes é até frustrante, né? A gente como profissional, né? Você vê que mudar uma coisa, às vezes é só o paciente enxergar, e às vezes é até frustrante, né? Muitas vezes é frustrante, porque se a gente pudesse, a gente tirava com a mão, se a gente pudesse, a gente daria alguns passos, né, pelos nossos pacientes, mas é importante que eles saibam que o passo tem que ser dado por eles. Como eu disse antes, a gente pode ser um orientador, um GPS, mas quem está na guiança, quem está no volante, quem está no comando, é cada um deles. Não é? E tem que haver um esforço real, um esforço concreto. É incrível nosso tempo se esgotando. É mesmo? Olha só. Passou rápido. Muito rápido, né? Eu só queria complementar uma coisa que eu acho que é dessa questão da contradição. O que eu vejo é que às vezes as pessoas não enxergam que elas têm as duas coisas, entendeu? Você é a má, eu sou a boazinha. E todos nós somos tudo. Então a gente tem que enxergar isso, que nós somos dual, como você falou, para a gente conseguir o equilíbrio. Senão, né? Ô, Isabel, eu achei um modelo, tá, para nós. Ah, é? Aquela história que eu falei com você, quando a gente propôs, né? Qual o modelo, né? Quando a gente terminar o equilíbrio, o que vai acontecer? Eu achei um modelo. Então tem o yin, o yang, a dualidade, o bem, o mal, o amor e o ódio. Um dia eles vão se encontrar no equilíbrio e aí vão tomar o elevador. Vão ascender para um universo da unidade. Não haverá mais a dualidade, mas haverá a unidade. Então, no equilíbrio, nós tomamos o elevador e vamos em direção ao universo do amor, da unidade, com o Pai que nos criou e nos deixou aqui esse desafio de vencermos esse universo da dualidade e das contradições. Vamos nos aplicar, pessoal, vamos nos dedicar, né, Isabel? Isso. Vamos fazer por nós mesmos e vamos fazer pelos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. A música escolhida da noite, junto com o nosso chazinho, o nosso afago da noite, então, é uma música que todo mundo conhece. Deixa eu pegar rápido aqui.
Nós já temos lá no Spotify 3 listas com chá com afago, tá, pessoal? Olha que doideira isso. Agora deixa eu ver se eu acho, né? Essa música, eu escolhi a estrofe que eu vou ler da música é a seguinte: o céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem, mulher, a faca e o queijo, o incerto e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. Essa é a música do final. Isabel, só posso te agradecer. Não, eu que te agradeço muito pela oportunidade. Foi ótimo te ver. Foi ótimo te ver também. Sempre. E vamos marcar outra. Nós temos muito assunto. Eu acho que as pessoas vão gostar também. Um beijo a todos. Luci, Dona Beijo, Cleusa. gente. Dona Cleusa, beijo. A todos. Mamãe, te amo. beijo. Todos, assim, ó, muita alegria. E vamos buscar pelo equilíbrio, vamos sair das contradições, vamos sair dessa dor, desse sofrimento, vamos buscar, não é? Esse entendimento da unidade, para a gente tomar o elevador para cima e vivermos mais felizes. Bel, te amo. Beijo, com toda a minha Silvana, força. eu também. Você não é só prima, é irmã, é querida, mora aqui dentro. Te amo muito, viu? Foi ótimo, foi bom o nosso papo da semana passada. Muito obrigada por estar minha aqui com a gente. Tá aí. Todo mundo, gente, boa noite. Um Lucy. chazinho, um afago para todos vocês. Estejam sempre conosco. Lucy, beijos. Beijo, Lucy. Até a próxima, gente. Até semana que vem. Terça-feira, 21 horas. Canal do YouTube. Venham, voltem, participem, tomem chá, se afaguem, coloquem suas lolas no colo, igual eu coloquei hoje. Até a próxima. Falei tchau, Silvana. Beijo. Boa noite, até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Até. Tchau.